Nossa República dessa semana vai discutir o racismo, a corrupção, a violência nos estádios, entre outros temas previstos na nova lei do esporte. E vai debater também o chamado e-sports, os jogos eletrônicos. Afinal, são entretenimento ou são atividades esportivas? Eu recebo com muita alegria o presidente da Academia Nacional do Direito Desportivo, o advogado Terence Zweiter. Seja muito bem-vindo à nossa República, muito obrigado por sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Muito bom dia, Mauro. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos todos aqui juntos, reunidos, e uma honra participar do nosso programa, Nossa República. Enfim, muito feliz, meu amigo, muito feliz mesmo pela deferência e oportunidade. Obrigado. Eu queria começar, antes da gente entrar nos assuntos polêmicos aí da nova lei de esporte, do esporte, enfim. Eu queria conversar com você sobre a segunda edição do Congresso Nacional da Magistratura do Trabalho. Você participou da primeira, teve um painel belíssimo lá, discutindo justamente esse tema da legislação, do esporte, do direito esportivo. O que mudou, na sua opinião, Terence, do final do ano passado para este final de ano, que agora você vai participar de novo como palestrante no Congresso Nacional da Magistratura do Trabalho? Mauro, excelente a pergunta, né? Especialmente para o público voltado à área jurídica. O que se espera de mudança em pouco mais de 10 meses? Nada, né? Só que nós estamos no Brasil, né? Onde nem o retrovisor, nem o espelho do retrovisor é previsível. Pelo contrário. Durante esse ano, nós tivemos a promulgação da Lei Geral do Esporte, e não obstante o fato de ser promulgada uma nova lei, essa lei ela possui ali 240, quase 250 artigos, ela recebeu 130 vetos, que aí já é um ineditismo, e eu, com 30 anos de profissão como advogado, mais 4 de estágio, eu nunca vi na minha vida um dispositivo de lei, aquele dispositivo que, né, revogam-se as disposições em contrário, ser também vetado. Enfim, o que aconteceu? Uma verdadeira bagunça num sistema que, por bem ou por mal, ele já vinha funcionando a tempo e modo, atendendo a toda a comunidade. Vou lhe dar um exemplo. O artigo 1º, parágrafo 1º da Lei Pelé, que trata das fontes formais de direito, e traz uma que é a das organizações internacionais de organização de esporte. Enfim, é um dispositivo que sobreviveu aí por pelo menos 33 anos, ou seja, mais do que 8 ciclos olímpicos. Nunca se questionou absolutamente nada a respeito desse dispositivo. Esse dispositivo foi reconhecido como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E aí o que acontece na Lei Geral do Esporte? Não obstante um dispositivo justo e perfeito, ele simplesmente foi revogado. Assim, esse é um dentre tantos outros exemplos. Andamos para trás, então? Como toda a legislação, sim, mas a maioria, e não é pelo número, e aí eu preciso ser justo, não é pelo número de vetos que a lei ela não é perfeita, é pela quantidade de vetos em temas que já não permitiam mais discussão, já estavam sedimentados pela jurisprudência. Então, em um ambiente, o que você busca quando você vai à justiça brigar? É a pacificação do seu litígio. E sob a égide da Lei Pelé, por mais remendada que ela fosse, todos esses temas já estavam devidamente pacificados. E agora se ressuscitam
outros tantos temas. Hoje eu não sei se eu posso aplicar o regulamento da FIFA ou não por uma disputa de futebol. Porque antigamente, antes da Lei Pelé, sob a vigência da Lei Pelé, ou mesmo antes na Lei Zico, você tinha como fonte formal do direito de interpretação o Estatuto dos Organismos Internacionais de Administração do Esporte. Hoje eu já não sei. Até porque eu não sei se eu vou usar o da Lei Pelé ou se eu vou usar o da Lei Geral do Esporte. E isso, dentre tantos outros, não dos 240 artigos, dos 143 vetos. Muitos desses vetos, e aí preciso esclarecer para o seu telespectador e para você também, muitos desses vetos, a quantidade, ela se deve a uma questão da administração pública com relação ao repasse de financiamento, repasse de dinheiro para custear o esporte de uma maneira geral no país. Então você tem aqueles percentuais que vêm da loteria, aquelas pessoas que são destinatárias dessas receitas, etc. E cada artigo desse, ele tem uma série de incisos e parágrafos, né? Então, quando você veta, você acaba vetando tudo, mas ainda assim nós temos uns 30 vetos que são complicadíssimos e vamos ver se já no nosso evento, nós, na segunda edição do nosso evento, nós vamos ter a oportunidade de discutir, porque essa Lei Geral do Esporte, os vetos estão na pauta agora do dia 26 de outubro, numa sessão conjunta do Congresso Nacional. Enfim, é ver para crer, mas sem qualquer sombra de dúvida, não há nenhuma razoabilidade, nenhuma minimamente tranquilidade nesse ambiente que já era tranquilo e agora passou a ser novamente turbulento, sem qualquer motivo ou justificativa válida. Agora, doutor Teres, esses vetos podem ser derrubados pelo Congresso Nacional, obviamente. Existe um trabalho nesse sentido? Ou que tipo de encaminhamento pode ser dado para recuperar, pelo menos, para pacificar um pouco mais a legislação desportiva no Brasil? Mauro, a academia, quando eu falo, não só a academia em termos de juristas, estudantes de direito, advogados, juízes, membros do Ministério Público em geral, acompanham isso. Agora, nós, especialmente da Academia Nacional do Direito Esportivo, nós temos uma participação muito ativa dentro do parlamento aqui. Participamos da audiência pública envolvendo a Lei Geral do Esporte. Na semana passada estivemos com o senador Portinho e o senador Romário discutindo um outro tema, que é a regulamentação do VAR. E na quarta-feira estarei lá também discutindo questões relativas ao controle de dopagem. Mas o que se ouve é que é uma discussão que hoje, ela em muitos aspectos está superada, porque ninguém aguentava mais, não tinha mais o que discutir, então se inova de uma maneira impertinente sobre aquilo que não precisava mudar, que já estava bem regulamentado. E o que a gente viu e o que a gente ouve também é que a aprovação dessa lei na Câmara, ela ocorreu lá na véspera do final do segundo turno da eleição, onde se discutia apenas o resultado eleitoral, Lula ou Bolsonaro, e depois da eleição, essa questão se o Lula ia assumir ou não. Então foi nesse clima que se aprovou num primeiro momento na Câmara. E aí a grande surpresa para nós foi a aprovação no Senado, com uma maciça maioria, assim, votações expressivas, mas que, com todo o maior respeito, não me fazem mudar a opinião. Para mim, a lei continua sendo tão inoportuna quanto descabida, porque ela vem para derrubar situações pré-existentes, já constituídas há décadas em determinados casos, e não tem qualquer motivo válido, relevante ou pertinente para mudar a lei que preexiste
nesse momento atual. Se quisesse fazer uma lei nova para abordar aspectos inéditos que não constava do ordenamento jurídico anterior, estava muito fácil, era só não mexer naquilo que funciona. E aquilo que não funciona, tentar mudar. Mas não, a lei ela ataca o que então, funciona. Então vocês tiveram dois reveses. Um em relação aos vetos do presidente, outro em relação à própria aprovação de uma legislação que não era esperada, é isso? Uma confusão. Imagina, eu estou assim, estou roendo as unhas para ver o que vai acontecer no dia 26. Como é que eles vão sair dessa situação jurídica que ela é, no mínimo, eu não vou falar teratológica, porque é exagerado, que muitos dos artigos, muitos dos vetos têm sua razão de ser, mas ela é, no mínimo, pitoresca, né? É muito engraçado você ver o que está acontecendo, me perdoa o humor negro. Mas é isso aí, uma total insegurança jurídica para variar. Eu tinha a expectativa de que nesses 10 meses, com muita articulação no Congresso, pudesse a legislação desportiva avançar, no sentido de ser mais clara, mais objetiva, de tratar de temas polêmicos, como a questão dos jogos eletrônicos, daquilo que é esporte e não é esporte, coisas conceituais que causam, desde algum tempo, certo ruído nessa discussão. Mas fiquei surpreso de ver que esse seu apontamento, né, realmente... e você tem alguma expectativa de que esse cenário pode ser revisto, por exemplo, com um substitutivo sendo apresentado para tentar restabelecer ou ajustar o que ficou destrambelhado aí nessa nova legislação? Até a semana passada eu tinha essa esperança, não só no sentido que é simples você resolver o problema. Quando você tem força e vontade legiferante, enfim, especialmente no Congresso Nacional, você faz tudo acontecer. Agora, o que houve quando eles pautaram o projeto para uma sessão conjunta da Câmara e do Senado, sem qualquer substitutivo para discutir os vetos do presidente, aí meio que há um fato consumado no sentido de que o que está aí vai seguir em frente. Na minha opinião, tinha que sentar e fazer tudo de novo. Pra você ter uma ideia, olha só, olha o que inspirou a Lei Geral do Esporte. Teria sido um grupo de trabalho que foi feito em homenagem ao professor Álvaro de Melo Filho. Esse foi o maior jurista, sem qualquer sombra de dúvida, maior jurista na matéria direito esportivo no nosso país em todos os tempos. Ponto. E fizeram um grupo de trabalho, incluíram lá o professor Álvaro Melo, e o professor Álvaro Melo já não vinha bem de saúde, acabou participando, e aí fizeram ali uma lei que aborda vários aspectos, um miscelâneo de direito esportivo, e nesse miscelâneo não pode nem falar jabuti, porque as coisas são pertinentes, apesar de serem descabidas, entendeu? Só que o que defendeu o professor Álvaro há muitos anos, e vinha defendendo enquanto vivo ainda, que era necessária não uma lei geral de esportes para fazer essa miscelânea toda. O professor Álvaro, ele dividia e entendia que não se deveria misturar alho com bugalho. Então, seria necessário uma lei específica para tratar dessa questão do fomento e o custeio, especialmente público, e distribuição de verbas de loteria, por uma lei específica. Uma lei específica para tratar do esporte, e ele falava não profissional, porque você não tem o esporte amador. Uma outra lei específica para tratar daquele atleta profissional, para regulamentar as questões relativas àqueles patrocínios, aquelas entidades tipo o SESI, que tem os times de vôlei, aqui a Fibra tinha um time de futebol de salão, enfim, para tratar dessas relações jurídicas, e outra específica para tratar de futebol, especificamente de futebol.
sendo que essas leis não deveriam interagir entre si, porque, apesar de tratar de esporte, o denominador comum, elas não poderiam se misturar, porque cada especialidade tem as suas especificidades. E aí o que fez a Lei Geral do Esporte? Botou tudo numa mesma lei. Claro que ia dar errado, claro que não pode dar certo. Agora, ao invés de pacificar, é o que eu estou falando, ela vai ainda ter muito motivo, tem muito pano para manga e muita coisa para acontecer aí nos próximos dias. Eu queria saber o seguinte, as questões como o racismo, a violência nos estádios, a corrupção verificada recentemente naquela coisa dos jogos, das apostas, né, que se faz em torno do esporte, isso tudo estava previsto, caiu ou continuou? Pelo menos isso continuou. Olha só, isso tudo está sendo tutelado também na Lei Geral do Esporte e, para mim, um dos temas que também não precisava mexer. Sabe, eles estão pretendendo, na Lei Geral do Esporte, endurecer um pouco mais as penas, mas muito aqui entre nós, com todo o maior respeito, não é endurecendo as penas que eles vão resolver esse assunto, muito pelo contrário. O que o país precisa, de uma maneira geral, é de realmente termos um movimento, e aí geral, tanto do mundo acadêmico, como das entidades de administração do esporte, quanto dos clubes, quanto dirigentes, de uma maneira geral, para educar. Sabe, educação, ela é um primeiro passo de muitos outros, mas é um passo que você não dá para trás, porque quando você adquire um conhecimento, possivelmente nunca mais você vai desfazer dele ao longo da sua vida. Então, o que acontece? Especialmente no mundo do futebol, o jogador chega muito cedo na vida do clube, no que vai ser a sua vida profissional, e, via de regra, ele não vai estudar, ele não vai ter a presença da família na vida dele, não vai construir, de uma maneira geral, valores que eu, você, estudamos em colégios bons e tivemos as nossas famílias, nossos pais, avós presentes, etc., para fazer esse aperfeiçoamento da vida do atleta. Então, o que acontece? Você tem talentos muito precoces e que simplesmente pulam essa etapa da vida. E quando você educa, ainda que vier a fazer uma educação, vamos colocar, seródia na vida da pessoa, no início da vida adulta dela, ainda assim vai funcionar. E o que eu estou vendo todo dia, e condutas que se reiteram, não vou falar só de aposta esportiva e manipulação de resultado, eu vejo isso acontecer também com a dopagem, sabe, os atletas se dopando de uma maneira indiscriminada, sabe, para terem benefícios e resultados favoráveis em competições. Isso é uma conduta que é assintosa, porque esses manipuladores, esses fraudadores, eles não estão entendendo que estão dando um tiro no próprio pé. O que isso quer dizer? Eles estão querendo matar a galinha dos ovos de ouro. Não é só no futebol, são nas outras modalidades também, que tem lá, enfim, o tênis, que é o precursor da modalidade precursora da mudança da postura com relação à manipulação de resultados, que tem hoje um protocolo seríssimo, no qual o atleta, quando vai se inscrever e vai participar de algum torneio da Federação Internacional de Tênis, ele se obriga a dar o celular antes, durante e depois da partida que ele está participando, para realmente ter um controle rígido, no sentido de evitar contato com terceiros estranhos e evitar a manipulação de resultados. Agora, mais importante do que esse controle rígido é uma educação rígida, porque o sujeito que vai competir, ele
não quer só ganhar. Ou melhor, ele quer sim ganhar. E aí você tem uns que querem ganhar a qualquer custo, aquela coisa maquiavélica, né? Os meios justificam os fins, ou aqueles outros que têm o barão de Coubertin no coração. O importante é competir e ganhar uma consequência. O que nós precisamos fazer no país hoje? É dar educação, é fazermos um movimento de integridade no esporte. E aí, quando você fala de dopagem, quando você fala de manipulação de resultados, você, evidentemente, está protegendo a galinha dos ovos de ouro, está permitindo que isso se perpetue, porque a imprevisibilidade, a partir de critérios justos de competição, é que é o mote, que é a espinha dorsal do esporte, especialmente o esporte profissional. Se você está atentando, de alguma forma, contra isso, você, evidentemente, está dando o tiro no próprio pé. Agora, eu falei de dopagem e falei de manipulação de resultados. Quarta-feira eu vou estar na comissão do Senado, do Esporte do Senado, a convite do senador Portinho, para discutir dopagem. E eu vou propor a ele a criação desse movimento nacional pela integridade no esporte. Ou melhor, uma nova edição. E estou falando isso porque agora eu quero entrar no racismo. O racismo o racismo e a violência nos estádios, na torcida ontem, no jogo Vasco-Flamengo, esse tem cabimento, 1 morte e 3 feridos. Nós estamos no ano de 2023. Todos sabemos que nós, torcedores, não entramos dentro de campo. Nós, torcedores, sabemos que vai ter um juiz escolhido pela CBF, ou pela entidade, ou pela federação, enfim, a que estiver vinculado ao evento. E sabemos também que, do outro lado, terá um outro time que tem, no mínimo, as mesmas expectativas que nós. Agora, nós somos inimigos? Nós estaremos em guerra, o time A contra o time B? Não. E aí, uma outra integridade, e aí muito mais ampla e conscientizadora, para o público em geral. Todo mundo aponta o dedo para a torcida organizada. Você tem várias torcidas organizadas que têm um papel social relevante, que fazem a coisa certa, etc. Tem outros que não. Agora, ninguém é perfeito, eu não posso também exigir um comportamento de perfeição. O que se pode fazer hoje é punir duramente clubes, entidades e também os envolvidos, para que não repitam a conduta racista e também abominem a violência nos estádios. Eu defendi um caso agora, não tem muito tempo, que o sujeito era torcedor do Clube A e foi agredido, ele tomou um soco na cara do torcedor do time B. Só que o time B estava jogando contra o time C. Ele estava ali de gaiato. Foi ver um bom espetáculo de futebol, porque era um jogaço, era um clássico. Imagina, você vai com a sua família, toma um soco na cara, esse cidadão passou uma semana em coma, saiu do hospital sem sequelas, graças a Deus, e custou para o meu cliente, o Clube B, que era o mandante, a bagatela de quase R$500 mil. Enfim, isso não ajuda ninguém. Essa situação de guerra, porque dois clubes de futebol estão disputando, isso não tem o menor sentido nos dias atuais. A gente precisa conscientizar o povo de uma maneira geral, especialmente nas escolas, que ganhar ou perder faz parte da vida. Hoje, contra isso, é que as pessoas alimentam uma rivalidade excessiva para sair do campo do esporte, do fair play, e ir para as últimas consequências. É garrafada, é tiro, é briga na rua, é paulada. Enfim,
Hoje está na hora de parar isso, porque os estádios já estão cheios, a TV a cabo financia praticamente todo o futebol. Então, qual o sentido disso nesse momento de hoje, em que praticamente todos os clubes estão caminhando para um mesmo patamar, as coisas estão evoluindo? Uma outra lei que é importantíssima, e foi muito oportuno o pronunciamento do ministro Douglas no primeiro congresso, no sentido de que a lei é clara, e quando a lei é clara você não precisa redefinir. Ainda assim, a lei da SAF, ela está indo, tem um projeto de lei 217 no Senado hoje, ela está indo ser modificada para deixar ainda mais claro o que já era claro na lei da SAF. Mas, enfim, tudo isso caminhando para um ambiente de negócio extremamente maduro, extremamente rentável. Então, não precisa existir rivalidade excessiva para justificar um estádio lotado. Hoje não, acabou, isso passou. O que a gente precisa incentivar e precisa realmente ter os olhos é por uma administração, uma gestão, especialmente do esporte profissional, uma gestão profissional. Não dá para ficar brincando de ser dirigente de futebol. Não dá para brincar de ser o presidente de alguma entidade nacional de administração do esporte. Não dá. Hoje, do mesmo jeito que as competições estão mais, sim, acirradas, são mais dinâmicas e precisam ser assim, senão você mata a galinha dos ovos de ouro por inanição, você precisa ser extremamente eficiente e, mais do que tudo, um bom gestor. Doutor Tênis, quando o senhor fala da questão do racismo, da violência, fica muito claro que o problema não é o esporte em si. O problema é um problema cultural. O Brasil tem essa mesma violência, esse mesmo racismo. O Brasil, não só o Brasil, outros países também, a gente está falando aqui porque o nosso país nos é muito caro. Mas na Europa nós temos também situações em que o racismo e a violência são males estruturais, fazem parte da má formação, vamos dizer, das pessoas, que é o que o senhor está dizendo aí. O problema não está no futebol, né? Está na educação. Está na educação, né? Você lembra, Mauro, que assim, nos nossos tempos, nós tínhamos duas disciplinas e essas disciplinas seguiram a gente desde o primeiro grau e foram até o segundo grau, que uma era educação moral e cívica, EMC, que na faculdade ela se torna ética e disciplina, e você tinha uma segunda matéria que chamava PCS, Prática Comercial e Serviço. Isso fazia parte da grade curricular das escolas e nunca fez mal a ninguém. Olha como nós somos hoje e como são os nossos filhos quando tínhamos aquela idade. É muita diferença. Agora, por quê? Porque isso na escola parou de existir. Eu não estou falando por uma questão de opção A ou de opção B. Isso, até por conta desses exemplos reiterados e sucessivos, isso torna o retorno não dessas matérias específicas, mas especialmente de temas que venham a enfrentar o nosso cotidiano, esse cotidiano hostil, para educar com vistas a evitar que esse ambiente hostil se perpetue, ou que no futuro os nossos netos estejam vivendo o que os nossos filhos hoje vivem nos estádios. Não tem mais sentido. Não tem mais sentido. Hoje eu quero educar um colégio inteiro, você tem os meios eletrônicos que te possibilitam isso, você faz julgamentos, o Supremo Tribunal Federal faz julgamentos eletrônicos, sabe? Os tribunais superiores aqui de uma maneira geral. Por que você não pode usar um ambiente desse eletrônico dentro de uma escola para poder educar? O que se está pedindo aqui, nós enquanto academia, é que se eduque. Só que a educação, ela traz para os alunos, estudantes e jovens a base, a educação. A pessoa educada é muito mais difícil de sucumbir ou de se fazer influenciar do que uma pessoa que não recebeu educação. Essa que é a infeliz realidade. É verdade.
E, embora eu só quero fazer um parênteses aí, eu concordo que é preciso educar, isso é indiscutível, mas essa coisa do ódio e dos preconceitos, etc., estão muito afloradas no Brasil, né? Algo que a gente tinha imaginado que pudesse ter sido superado ao longo do tempo por dezenas de ações afirmativas, etc., mas está muito aflorada ainda, né? O ódio está presente, não é só nos estádios, não, está presente nas redes sociais, está presente no dia a dia das pessoas, nas favelas, nas cidades. É algo que realmente precisa ser repensado, e eu não tenho dúvida que o caminho da educação, não importa qual seja o método, mas que ele venha a ser prioridade. E isso exige uma atitude do poder público, né? Quer dizer, não basta... Claro que a sociedade organizada contribui muito para pressionar, para entidades como a que você preside, tem um poder enorme, né, de formar opinião, e isso ajuda muito. Mas realmente é uma lástima que o Brasil e muitos lugares do mundo estejam sofrendo por conta desse tipo de sentimento que surge, não se sabe bem de onde, mas que compromete a vida de todos nós, né? Só um complemento. Racismo. Ontem na Espanha o Vinícius Júnior foi novamente discriminado. Há não muito tempo atrás, briga de torcidas na Inglaterra. Eu não estou falando que a educação por si só vai resolver o problema, mas eu não tenho a menor dúvida de que uma educação responsável ela vai diminuir muito esse problema, porque o fato é, a pessoa educada é mais difícil de ser influenciada, seja para brigar no estádio, seja para manipular resultado e seja para discriminar as minorias. E eu queria conversar rapidamente sobre algumas polêmicas, como a questão dos esportes, dos jogos eletrônicos, disso virar uma atividade esportiva, se é que é possível. Ana Moder, agora ex-ministra do esporte, se posicionou publicamente com uma posição de que os jogos eletrônicos não são esporte, são entretenimento. Como é que a Academia Nacional de Direito Esportivo se posiciona em relação a isso e que tese que defende? Olha, foi outra excelente pergunta, Mauro. Aliás, você também é um craque e a nossa República não poderia ser um outro programa de primeiríssima linha. Olha que coisa engraçada. Eu estava em um congresso fora aqui de Brasília, eu não lembro se era Rio ou São Paulo, e ouvi uma pessoa minha, né, da academia, que estava na audiência pública, me ligou no meio da audiência pública para falar assim, a ministra falou que é contra o esporte. Tem certeza que ela disse isso? Não, tenho. Ela acabou de falar que é contra o esporte. Aí eu lembro que eu liguei o Jornal Nacional, né, na noite, né, e ela repetiu, não, eu sou contra o esporte e tal. No ano passado, na primeira edição do Congresso, eu fiz questão de levar um dos nossos acadêmicos, que é o Dr. Marcos Mota, que é um dos maiores nomes do direito esportivo nacional, enfim, juntamente com seu sócio Bichara Neto, porque ele vê o esporte, ele e o mundo inteiro vê o esporte como uma edição 4.0. O que isso quer dizer? É o esporte junto com o entretenimento. Então, como é que os Estados Unidos veem, a Europa veem o esporte? É um novo conceito que chama sportainment. É o esporte com o entretenimento. Não tem como você dissociar isso no mundo atual, especialmente quando você quer fazer disso uma fonte de dinheiro, quer movimentar a economia, enfim, uma atividade econômica. Então, quando alguém fala, não, esporte não é esporte, há controvérsias, porque pela Carta Olímpica o que você precisa ter para se tornar esporte é exatamente usar a estratégia. O xadrez é um esporte.
Há quem entenda que o xadrez não é esporte. O pôquer, até muito bem pouco tempo atrás, era considerado uma atividade criminosa. Hoje ele é o esporte. Porque todas essas atividades, elas pressupõem estratégia de jogo, de abordagem, enfim, de mais ou menos físico. O que as pessoas contra o esporte advogam? Elas advogam que, por não haver esforço físico, não pode se considerar o esporte mais puro e simples entretenimento. Bom, é entretenimento para quem joga e para quem assiste. Você vê esses campeonatos de LoL, Counter-Strike, não é um ou dois personagens, você não está fazendo um campeonato com a turma da rua para fazer a coisa acontecer. Você está movimentando bilhões de dólares, envolvendo massas de população, são milhões de telespectadores, são centenas de jogadores, e com um objetivo: saber quem vai ganhar ou quem vai perder aquela partida de LoL ou de Counter-Strike e etc. Se eventualmente considerar não há esforço, você tem que considerar o fator entretenimento como incentivador do esporte. Agora, vamos lá, o sujeito entra para jogar às 8 horas da manhã. Tudo bem, ele não vai receber 200 saques, nem vai sacar 200 vezes, nem vai dar 300 cortadas. Não, mas ele vai ficar lá na frente da televisão dele ou do monitor de computador dele algumas horas. Isso não é um esforço físico. Ele vai apertar o botão, saber qual botão que ele vai apertar, como ele vai fazer, se o time pode ou se não pode, quem tem que fazer isso ou deixar de fazer aquilo. Isso também não é um esforço conjugado físico e intelectual? É claro que isso tudo faz parte do esporte. E o que nós precisamos é realmente agregar todas essas modalidades, sabe? O próprio COI, ele admitiu para Paris agora, mais 5, para Paris não, para os Jogos de 2028, ele já admitiu outras 5 modalidades. Mas o COI não vê com maus olhos o esporte, nem o nosso querido COB. Pelo contrário, eles estão estudando e estão verificando aí a possibilidade de incluir, porque os jovens hoje, eles não têm paciência para assistir, 90 minutos de futebol, eles não têm 2 horas de paciência com a NFL, que é o futebol americano, né? Que para a cada 30 segundos, eles não têm paciência mais com 4 quartos de NBA e etc. E isso tudo porque eles veem nos jogos eletrônicos um dinamismo que nos esportes com, vamos colocar entre aspas, esforço físico, você não tem, porque o sujeito mata 300, morre 500 e etc. com uma velocidade muito maior e dá para o espectador uma satisfação imediata, e aí atendendo ali a expectativa dele. Eu vejo que o futuro, ele agrega e engloba os esportes eletrônicos. Não há futuro sem isso, até porque tudo caminha para a fusão em definitivo de esporte e entretenimento. E assistir televisão, tudo bem, para mim, telespectador, eu sou um assinante e quero ver um jogo de futebol. Eu não vou deitar aqui no meu sofá, vou abrir minha cerveja, comer minha pipoca. Para mim é um entretenimento. Agora, para quem joga, por que isso não pode acontecer com as modalidades eletrônicas? É evidente que pode, e eu acho que essa desculpa de que não tem esforço físico, seria apto a obstar o reconhecimento, acho que isso é bobagem. Acho que a gente tem que pensar grande. É uma questão bem de conceito, né? Do que é esporte, do que não é. E é uma forma de educar também, né? E você fala. Porque para você ser um bom jogador de esportes, e eu estou te falando, porque eu joguei muito videogame com os meus filhos quando criança, pôquer também, já levei para jogar fora, e enfim, de uma maneira
de uma maneira bem lúdica, bem didática. Meu amigo, essa é uma forma de educar também, a ter disciplina, saber que tem que treinar, saber que tem que alcançar um objetivo. Isso é educação também. Por que não, né? É difícil dissociar hoje, quer dizer, a sociedade atual dos meios eletrônicos, né? Nós estamos aí as redes sociais, um outro convívio, é complicado. Mas a ex-ministra Ana Moser fez uma observação que me parece, no mínimo, digna de uma discussão mais profunda. Claro que nós não vamos fazer isso aqui, mas eu quero ouvir a sua opinião. Ela argumenta porque os jogos, que falta imprevisibilidade aos jogos eletrônicos. Eles são uma caixinha fechada que uma jogada leva a outra, inevitavelmente, tudo combinado. E que, por isso, não pode ser considerado esporte porque não conta com imprevisibilidade. Imprevisibilidade, eu discordo, assim, só um parênteses. Eu quero fazer justiça à ministra Ana Moser, porque ela é uma excelente, foi uma excelente atleta, foi uma excelente gestora, só que alguma coisa deu errada dela enquanto ministra e a política, especialmente com o Congresso Nacional. Eu não vi nada, não soube de nada e etc., mas do pouco que eu conheço, para mim ficou claro que o técnico não falou com o político e isso redundou na exoneração dela, e eu gostava e gosto muito dela. Tá? Agora, com relação a essa opinião, qual é a diferença? Olha só, isso é conceitual, né? Isso está no nosso Código Civil, né? Qual é a diferença de jogo e aposta? É que o jogo, você vai ter uma regra pré-definida para você chegar a um resultado imprevisível. Então, vamos lá, o que é um jogo? O Banco Imobiliário, ou o War. Lembra aquele War que a gente jogava quando adolescente, que era conquista de territórios, etc? Eu gosto de jogar até hoje. Você não sabia qual o resultado que ia dar nos dados, você não sabia se ia ganhar ou se ia perder o território, mas você sabia que com três pecinhas você jogava 2, se o outro tivesse 1 ou 2, isso tudo é pré-estabelecido. E é um jogo, mas tem um resultado imprevisível. A aposta é que não, que com muito mais razão, e aí precisa necessariamente ser imprevisível para você saber se o Flamengo vai ganhar do Vasco ou se o Vasco vai ganhar do Flamengo por uma diferença de um placar X, Y ou Z, sabe? A ministra acho que não foi feliz porque exatamente o ponto que une o jogo e a aposta é exatamente a imprevisibilidade. Então, não é porque o LoL você pode jogar com mais ou menos jogadores, usar o raio laser, ou fazer a jogada assim, ou assado, seguir um script, que o resultado deixa de ser imprevisível, porque ele vai ter um adversário que conhece a mesma tática, a mesma estratégia, e não vai deixar ele seguir o pontilhado que a ministra estava falando, é só seguir o pontilhado que ele ganha. Realmente, eu jogando aqui o meu Call of Duty, que é o jogo que eu mais gosto, se eu estiver sozinho, eu vou chegar ao final, ao destino final, ao objetivo final e vou zerar a máquina. Mas ela não se atentou que o jogo hoje ele é online. Você faz um jogo aqui com um cidadão que está em Singapura, entendeu? E o que vai dar aquela partida que você tem mais 12 pessoas, 14 pessoas, a depender da modalidade, que estão espalhadas pelo mundo e que, como você, conhecem as regras do jogo, conhecem as táticas e também querem ganhar. Querem ter mais kills, né? Morte, headshots, etc. Então, para mim, a opinião dela, não obstante todo o respeito e carinho que tem por ela, não é a mais acertada. Bom, infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu queria comentar aí a questão do seu nome, porque Terence Hill é um personagem de um ator que ficou muito conhecido no mundo inteiro pelos filmes de faroeste, as comédias de faroeste, enfim, que a nossa geração, pelo menos a minha geração,
acompanhou muito, né? Eu cresci assistindo Trinity e suas diversas aventuras aí no faroeste italiano. E você, coincidentemente, tem uma semelhança física, né? O seu rosto é muito parecido, lembra muito o Terence Hill. Da onde é que saiu isso, Terence? Esse nome foi uma provocação, uma homenagem a esse personagem? Olha, se eu te falar que o meu saudoso pai se chamava Spencer, você acredita? Bom, tá explicado. Tá explicado. Foi uma feliz coincidência. Quem escolheu o meu nome foi a minha avó paterna, tá? E o meu bisavô, ele fez questão de pedir ao meu pai e à minha mãe, você imagina, o patriarca dos Sveiter, indo pedir à minha mãe para que eu portasse só o nome dele, porque ele estava com muito medo, porque estava vendo os outros netos, especialmente, evoluírem com o nome da mãe e o nome do pai, e ele achava, por alguma razão, que o nome Sveiter seria extinto. E a minha mãe, enfim, muito sensível, muito tranquila também, ela aceitou o nome Sveiter. E aí falou para o meu pai, não, eu tenho que escolher o nome dele. E com quem que ela foi falar? Com a minha avó paterna. Ela não foi falar com a mãe dela, ela foi falar com a sogra. E aí ela falou, Sônia, eu vou escolher um nome para o Terence, um nome para o seu filho, que é lindo e que eu adoro e tal. E aí ela tinha um dicionário, né? Era um dicionário de anjos, ela era americana, então seguia isso muito à risca, né? E ela encontrou Terence, Terence, ele vem de Terentius, né? Terentius é um senador romano, o Terence, ele não é americano. Tá? Mas na cabeça da minha avó ele era americano e falou, não, o Terence vai ser o Terence e segue o Terence. E o Sveiter, ele tem uma ascendência russa, como é que eu posso... russa, aí não se sabe hoje, né? Ucraniana ou romena. Um desses três ali, naquela região que nasceu o primeiro Sveiter e daí veio para a Rússia, da Rússia para a Itália, da Itália para o Brasil. E aí vem o Terence Sveiter, a avó americana, o outro judeu, russo e etc. E por parte de mãe, agora todos cariocas, né? nenhum brasileiro, você já vê pelo sotaque, mas por parte de mãe, neto com muito orgulho de paraibano, com muito orgulho, com muito amor e muita honra, um orgulho imenso de ter um avô nordestino e que foi deputado por 7 mandatos consecutivos, era recordista da Câmara dos Deputados em mandato quando ele precocemente nos deixou. Mas, enfim, é uma alegria, uma honra estar com você aqui, Mauro, uma honra estar com a nossa República. Estou aqui sempre à disposição de vocês, no que precisarem, e uma alegria enorme participar desses temas intrigantes do nosso direito esportivo, sempre atual e sempre prestigiado. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Um grande abraço. Nossa República vai ficando por aqui. Até a próxima semana. Conto com a sua audiência.